Olá, muito bem-vindos ao nosso último dia deste evento super produtivo, Conexão Sicoob Aracop. Quero parabenizar a todo mundo da produção da transformação digital com parceria de Sicoob Aracop para trazer um conteúdo para você que está acompanhando a gente ao vivo. Andréia, obrigada. André que me passou a bola agora há pouco para a gente dar início a este último dia, mas também tão importante quanto os outros, para falar sobre agronegócio, sobre desenvolvimento e relação com os cooperados, também para falar um pouquinho sobre esse futuro do negócio, do agronegócio, na pós-pandemia, né? Quando tudo isso passar, é o que a gente espera que passe. Ao longo desses 2 últimos dias de evento, a gente falou sobre o agronegócio dentro de um universo mais digitalizado, inovação, empreendedorismo, novas tecnologias. O que esperar desse cenário pós-pandemia, né? Como usar a tecnologia para ter mais sustentabilidade na produção, na diminuição dos custos, tudo isso já foi falado, né? E agora a gente vai abrir espaço para falar da importância do cooperativismo na transformação da realidade de centenas de famílias, né? Da transformação da sociedade em geral através do cooperativismo, né? Vale lembrar, gente, que o Sicoob Aracop se destacou aí como a maior cooperativa em repasse de crédito rural aí em Minas Gerais, ajudando a fomentar o desenvolvimento do produtor rural, isso é muito importante. E quando a gente pensa em cooperativismo, vale lembrar também e fazer uma comparação com países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, na França, 9 a cada 10 produtores participam de uma cooperativa, tá? Já no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Esses são países, por exemplo, onde o cooperativismo é a maior instituição. Né? Aqui no Brasil ainda tem um outro modelo, os bancos ainda têm uma maior importância, mas a gente vem caminhando e fortalecendo a nossa relação com os cooperados e das cooperativas em si. Então, para falar sobre isso com propriedade, a gente vai convidar 2 grandes nomes e eu vou apresentar o primeiro deles, que é uma referência em cooperativismo no Brasil. Ele se dedica a essa atividade há 60 anos, está com a gente aqui o Ronaldo Iscucato, que hoje atua como presidente, diretor, conselheiro de instituições. Entre todas essas instituições, uma delas é o sistema OSENG. Ronaldo, bem-vindo, é um prazer conversar com você hoje. Muito obrigado, Fabiano. O prazer é meu. É muito bom estar falando sobre o cooperativismo. Boa tarde a todos, aqueles que nos escutam nessa rede. Eu gostaria de cumprimentar também o meu dileto amigo Enio Maine. Muito Olá. bem, o Enio está com a gente aqui também. O Ronaldo já me ajuda com essa apresentação. O Enio que vai poder falar um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho com as cooperativas. Ele que tem bastante experiência na área, é diretor de coordenação sistêmica e relações institucionais do Sicoob, conselheiro deliberativo do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, também juiz, é advogado, está com a gente. Enio, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiana. Eu quero também deixar um abraço especial ao meu querido amigo Ronaldo, que é meu parceiro de causa de algumas décadas e, naturalmente, professor da cooperação meu e de todos nós que militamos por esse movimento. Aproveito aqui também para me dirigir ao presidente Ramiro, do Sicoob Aracop, a quem eu cumprimento pela iniciativa, e também quero, em nome dele, deixar um abraço à equipe do Sicoob Aracop, aos seus dirigentes, seus colaboradores, e, por fim, de modo muito especial, Fabiano, eu preciso cumprimentar aqui os associados da cooperativa, que é em nome deles e por eles, fundamentalmente, que a gente está aqui hoje, não é verdade? É verdade, é um prazer poder levar esse tipo de informação para as pessoas, para o grupo de cooperados, né? Para incentivar ainda mais esse movimento e essa fortaleza que se une, né, dentro das cooperativas, essa força de trabalho, né? Vamos começar aqui o nosso papo. A ideia é que a gente faça um bate-papo bem leve para que eles possam contar um pouquinho da experiência deles. Eu vou abrir espaço para começar com a fala do Ronaldo, porque eu acho que em tempos duros, pandêmicos, de crise como que a gente vive, eu queria entender, na visão dele, super experiente, uma pessoa que tem liderança nesse setor, eu queria que você falasse, Ronaldo, um pouquinho sobre a importância de manter o desenvolvimento das cooperativas
mesmo em tempos duros, né, com uma certa resiliência já de olho nesse pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga esse momento. Muito bem, Fabiana. Antes de falar sobre isso propriamente, eu gostaria de direcionar inicialmente a minha fala para o presidente Ramiro e a sua equipe, inclusive a Andréia, todos os seus conselheiros, todos os trabalhadores no Sicoob Aracop e todos os cooperados. O cooperativismo, Fabiana, é a chave para a sobrevivência pós-pandêmica. Ou cooperamos ou naufragamos. Hoje, o cooperativismo é reconhecido mundialmente, a começar pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em todos os seus departamentos. OIT, FAO, OMS, a palavra é cooperação. E a cooperação é que vai nos sobreviver a todo esse distúrbio trágico de infecção coronavirária. Então, o cooperativismo já demonstrou que é a ferramenta, a alavanca correta para elevar a economia, não só ela, mas a parte social, cultural, em todos os setores. A cooperação é a palavra-chave para a convivência. E isso não é neste momento, não. O cooperativismo tem atravessado as crises e saído das crises pujante, mais forte, porque as cooperativas tratam de pessoas. É importante que nós estamos justamente numa cooperativa de crédito, levar em consideração o trabalho dos pioneiros, não só no Brasil, através do nosso padre Amistad, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, constituindo a primeira cooperativa de crédito no Brasil em 1902. Mas ele se inspirou no trabalho efetuado anteriormente pelo mundo, não é? Na Alemanha, Schultz, Delitz e o Raiffeisen, no cooperativismo de inspiração rural, de crédito, e na Itália, Luigi Luzzati, inspirado justamente nas necessidades urbanas. E no nosso continente americano, nós tivemos, então, o grande idealizador do crédito cooperativo, na pessoa de Alphonse Desjardins, no Canadá, que constituiu um império, não é? E tão importante, tanto sucesso ele teve, que um empresário norte-americano, de nome Eduardo Failini, foi buscar os instrumentos necessários para constituir cooperativas de crédito nos Estados Unidos, levou do Desjardins, instalou nos Estados Unidos, e as cooperativas de crédito foram as responsáveis para a eletrificação rural nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos assumiu a preponderância na produção agrícola. E nós estamos chegando nessa preponderância, avançando justamente com as cooperativas, porque mais de 50% da produção primária no país passa exatamente por cooperativas. Nós podemos aqui, de Minas Gerais, dar o exemplo do café. 70% do café brasileiro ou mineiro também passa por cooperativa. E se o estado de Minas fosse um país, seria o maior produtor de café, lastreado em cima de fortes cooperativas
produtoras e cooperativas que hoje estão sendo não lastreadas, mas ajudadas fortemente, expressivamente pelas cooperativas de crédito. Muito legal poder escutar você falar, porque o senhor, eu chamo você porque eu sou despojada, uma lenda aí do cooperativismo, e o nosso chat que está cheio de gente aqui comentando o quanto o senhor é especialista, entendido, e é um prazer escutar. Eu vou aprendendo muito e passo a palavra para o Enio, já que o Ronaldo fez esse panorama, né, Enio, falando um pouquinho de mundo, né, de outros países. Eu queria também que você comentasse um pouco sobre essa atuação do cooperativismo financeiro no mundo, né, onde tem mais presença aí, e já pode trazer um pouquinho para o Brasil também, para a gente já entrar nessa temática e a gente continuar debatendo essa importância. Perfeito. Eu só gostaria de agregar à manifestação as revelações do professor Ronaldo, de que ao redor do mundo, se nós considerarmos todos os ramos cooperativos, nós temos de cada 6 habitantes do planeta, pelo menos um é sócio em algum tipo de cooperativa. Cooperativa agrícola, habitacional, de transporte e também do cooperativismo financeiro. E as cooperativas somadas, Fabiana, ao redor do mundo, oferecem 20% mais empregos do que todas as multinacionais somadas. Veja, portanto, que o cooperativismo tem uma relevância, né, uma expressão bastante significativa nas suas diversas formas de manifestação, né? Qualquer atividade ilícita pode ser empreendida ou explorada sob o formato cooperativo. Falando especificamente sobre o cooperativismo financeiro, que é o nosso tema central, ele está presente nos 5 diferentes está presente nos 5 diferentes continentes. Por exemplo, na Oceania, nós temos o destaque da Austrália. Na África, a principal revelação no desenvolvimento do cooperativismo financeiro fica por conta do Marrocos. Na Ásia, por sua vez, nós temos Japão e Singapura à frente. Na Europa, já foi citado pelo Scucato, nós temos a Alemanha, a Áustria e a França. Você mencionou que 9 de cada 10 produtores rurais da França estão ligados a alguma cooperativa. Se nós pegarmos o contingente total populacional da França, nós temos lá praticamente 50% sócia de uma cooperativa financeira. E vindo aqui para a América, onde o cooperativismo financeiro começou pelo Canadá, como foi também mencionado, e ele se desenvolve fortemente nos Estados Unidos, onde reúne mais de 1/3 da população como membros das chamadas credit unions, e também no México. E vindo um pouco mais em direção ao Brasil, também tem uma boa presença no Equador. Para vocês verem a expressão, a expressividade, a relevância do cooperativismo financeiro no mundo, das 50 maiores instituições financeiras ou conglomerados financeiros, nós temos 6 que são controlados ou são de natureza cooperativa, distribuídos entre a França, a Holanda, a Alemanha também está nesse grupo e, finalmente, o Japão. No Brasil, nós temos hoje 15 milhões de beneficiários do cooperativismo financeiro, sendo 13 milhões deles cooperados. Portanto, isso representa algo como 5,5% da população brasileira. Tem, portanto, um potencial forte para se desenvolver. As cooperativas aqui no Brasil têm a maior rede física do sistema financeiro nacional, o maior número de agências, eu estou falando aqui de algo como 7 mil dependências, e tem uma presença muito forte em comunidades remotas, onde muitas vezes os bancos não costumam se manter, né, ou até estão recolhendo as suas agências. No crédito rural, as cooperativas também têm uma participação muito representativa, estou falando de algo como 15%, e para o pequeno negócio, né, que é algo que sempre se comenta, principalmente nesses dias de pandemia, as cooperativas já são responsáveis por 10% de todo o crédito concedido em território nacional. Mas, para encerrar essa parte aqui, Fabiana, eu queria te dar um número que, para mim, é o mais importante de todos, em se tratando de repercussão econômica. Apenas em 2019, se nós somarmos todo o conjunto de operações e serviços das cooperativas financeiras, nas suas diferentes bandeiras, nós vemos que elas produziram uma economia para os seus associados, comparando seus preços com o dos bancos,
da ordem de 30 bilhões de reais. Eu vou repetir, é bilhões mesmo. 30 bilhões de reais, recursos esses que evidentemente ficaram nas comunidades onde os associados empreendem e onde os associados residem. Realmente os números são bem expressivos e acabam, eles falam por si só quando a gente pensa nesses números todos, né, do setor do cooperativismo no Brasil. Eu queria aproveitar para perguntar para o Ronaldo, ou para trazer um pouco mais de informação, ainda além dos números, o que a OCENG tem feito nesse momento específico, e se mudou parte da estratégia da OCENG nesse momento específico, para fortalecer ainda mais as cooperativas em Minas Gerais, né? Já que tem essa força tão grande, se alguma ação ou estratégia pensada justamente para esse momento, para ajudar a fortalecer as cooperativas em Minas Gerais. Ronaldo? Pois não, Fabiana. A OCENG está trabalhando nesse sistema de home office mais do que presencial. Nós estamos adaptando todos os nossos cursos em sistema virtual online. E estamos desenvolvendo, e a palavra principal, o verbo principal é adaptar. Adaptando todos os nossos cursos virtuais junto com a Fundação Dom Cabral. Nós temos um sistema aqui chamado LeaderCoop, que é a capacitação da alta direção das cooperativas. Porque se a cúpula não apoiar, a base se desintegra. Então, justamente, estamos atualizando todos os nossos cursos, o Formacop, a educação financeira, o Prodecop dos diversos ramos, da saúde, do transporte, do consumo, da agropecuária. Estamos fazendo uma adaptação total. Estamos agora já contratamos 2 grandes mentores, o José Salib Neto e o Sandro Magaldi, para fazer um curso de alta direção para a gestão do amanhã. Isso vai acontecer a partir do dia 5 de outubro. Outros cursos estão sendo feitos e as cooperativas estão se agregando em torno da capacitação, do conhecimento. Estamos em contato direto com Oscar Otomura, em São Paulo, com os programas do Amana Key, e continuamos com as diversas faculdades, universidades, parceiras. Vamos continuar a nossa parceria com a Universidade Católica de Lisboa, a de St. Gallen, na Suíça, a Trinity University em Dublin, na Irlanda. Estamos a todo vapor na questão do conhecimento, do saber para as cooperativas, porque teremos sucesso, continuaremos sendo úteis para a sociedade, desde que o cooperativista, o dirigente, o gestor esteja altamente capacitado. Porque nós temos a mais absoluta certeza que o cooperativismo tem que ser diferente. O Enio sabe disso, que nós tivemos no passado, na França, o Charles Gide, que ele fez uma citação interessante. Se a cooperativa for apenas mais um negócio, será um mau negócio, porque nesse campo ela será derrotada pela empresa meramente mercantilista. E aí é que está a diferença da cooperativa, preparada para o amanhã. E esse curso que estamos lançando pioneiramente no Brasil, entre
todo o cooperativismo brasileiro, a gestão do amanhã. Porque a crise passa, mas nós continuamos. Nós temos aquelas 3 certezas absolutas. Todo dia é um novo dia, nós estamos começando. A segunda certeza é que é necessário continuar. E a terceira certeza, através desse nosso trabalho, é o legado que vamos deixar. Nós sabemos que a terceira certeza, um dia nós seremos interrompidos, mas nós temos que deixar um legado para aqueles que vão continuar o nosso trabalho sério, autêntico, cooperativista. E isso é que nós nos propomos a fazer e estamos fazendo. Não é o home office, é o work from home, é o trabalho de casa. E o trabalho de casa vai chegar universalmente ao público em geral e beneficiar a sociedade. Como o cooperativismo beneficia em todos os locais onde se instala uma cooperativa, o IDH é superior, o indicador de desenvolvimento humano. E também, onde há a cooperativa, os salários são mais altos. E nós temos, então, que nos perpetuar através da eficiência e atendendo as pessoas, porque as cooperativas são feitas de pessoas, não são feitas de cifrão. O cifrão é apenas um coadjuvante do nosso trabalho. Muito interessante a resiliência, a adaptação, a renovação dia a dia, trazendo ferramentas novas, mais importantes para a gente atravessar esse momento. Tenho certeza que o Enio tem a comentar sobre o que o Ronaldo acabou de dizer, e já emendo uma pergunta quando o Enio fala daquela frase que ele citou aqui, né? Que não pode ser mais um negócio como outro qualquer, né? Então, qual a diferença, então, da cooperativa financeira para o banco? Por que a cooperativa e não o banco? O diferencial, Enio. Já comenta a fala do Ronaldo e me traz um pouco dessa informação, porque quem está acompanhando, com certeza, vai se sentir muito mais bem informado quando entender essa diferença real. Muito bem. Eu vou fazer isso então, Fabiana. Eu vou seguir nos comentários do Ronaldo e depois, mais especificamente e de forma bem didática, eu vou traçar uma distinção entre o modelo societário e também, de certa forma, operacional cooperativo versus de outras soluções que nós temos no mercado, justamente para afirmar essa principiologia ou a doutrina mencionada pelo Ronaldo, que torna as cooperativas distintas de outros modelos de negócio, de outras instituições financeiras, no nosso caso. Falando especificamente sobre o impacto da presença das cooperativas, nós tivemos recentemente a divulgação de um estudo, foi até no início deste ano, a divulgação de um estudo feito pela FIP, em parceria com um dos sistemas cooperativos que tem presença praticamente em todo o país, inclusive aí no estado de Minas Gerais. E o que é que esse estudo constatou, Fabiana? Tendo feito uma pesquisa em 1.400 municípios brasileiros, onde as cooperativas de crédito ou financeiras estão presentes. Entre os destaques, o estudo evidencia que cada R$1 em crédito investido pela cooperativa produz incremento de R$ 2,45 no PIB dessas comunidades, dessas localidades onde a cooperativa atua. A repercussão média produzida pelas cooperativas no PIB per capita, nestas 1.400 localidades, é de 5,6%. Para cada R$ 35 mil de crédito que a cooperativa cede, ela gera uma nova vaga de trabalho no mercado formal de trabalho. A atuação das cooperativas nestas localidades implica uma adição
de 6,2% nas vagas de trabalho formal. E, finalmente, as cooperativas, nestas localidades pesquisadas, aumentam em 15,7% o número de estabelecimentos formais. Então, esses dados, repito, evidenciados em estudo, né, científico por uma entidade tradicional que todos nós conhecemos, mostram a relevância das cooperativas para a prosperidade dessas comunidades. Agora eu vou aqui rapidamente falar um pouco da distinção de uma cooperativa em relação a uma instituição bancária ou um estabelecimento financeiro convencional. Na cooperativa você não é um cliente, você é o dono do negócio, né? Aliás, na cooperativa nós temos na mesma figura o usuário do serviço e o proprietário do empreendimento. Bom, se você é dono do negócio, você participa da gestão. Tanto assim que o conselho da administração, indiretamente os diretores, são escolhidos pelos cooperados ou entre os cooperados, donos do negócio. Como dono da cooperativa, você tem direito ao resultado econômico, né? Estou falando aqui de compartilhamento de resultado ou de compartilhamento de riqueza. E como se dá essa participação, Fabiana, e as pessoas que nos acompanham? Se dá na proporção da fidelidade operacional do cooperado. Quanto mais assíduo, mais fiel o cooperado for no relacionamento com a cooperativa, mais ele tem de retorno, né? Mais ele economiza, conforme os números que eu já falei há pouco. É por isso que a cooperativa não visa o lucro. Porque aquele que paga a taxa de juros, aquele que paga a tarifa, é o mesmo destinatário do resultado, como se fosse o lucro do banco, que vai para os acionistas. O lucro do banco não vai para o cliente. Portanto, aquilo que o cliente paga, né, é definitivo, ele não recebe nenhum retorno. Na cooperativa, não. Dado que cliente ou usuário e cooperado, o dono é a mesma coisa, então, uma grande parte do que ele paga acaba sendo devolvido no final de cada exercício. Na condição de dono, e isso é natural, a pessoa tem taxas e tarifas, né, naturalmente diferenciados, assim também como o atendimento. Eu falei há pouco sobre a economia gerada pelo cooperativismo financeiro brasileiro, reunindo todas as bandeiras. Eu mencionei o número de 30 bilhões. Olha só, Fabiana, só no Sicoob foram 13 bilhões de reais. Se eu for fazer um recorte considerando apenas o Sicoob Aracop, que é o promotor desse evento, nós tivemos lá uma economia ou um ganho econômico agregado de quase 200 milhões de reais. Eu repito, para os associados e a sociedade, enfim, que está representada aí, nos acompanhando nesse bate-papo, Sicoob Aracop gerou um diferencial, né, uma economia de quase 200 milhões de reais, o que dá praticamente 5 mil reais por cooperado. É a diferença entre escolher a cooperativa e de ter eventualmente operado como uma instituição convencional. Um outro aspecto importante que tem muito a ver com o que falou o professor Ronaldo é que, como dono que você é do seu empreendimento, você define o nível de compromisso social que a sua empresa deve ter com as comunidades, com os territórios. E na cooperativa, isto é uma determinação principiológica. Nós temos o 7º princípio, que fala em interesse pela comunidade. Então, a cooperativa tem um engajamento territorial muito forte e, evidentemente, tem um forte investimento social por conta, evidentemente, do seu interesse de que essas comunidades, onde residem seus cooperados e empreendem os seus cooperados, né, tenham um desenvolvimento social também adequado, né, siga recomendações relacionadas com cidadania, com inclusão, etc. Um outro aspecto importante, dado que a cooperativa atua em uma delimitação territorial, portanto, ela pode ser considerada um negócio local, também é algo muito difundido entre nós nesses tempos de pandemia. A cooperativa é tipicamente um negócio comunitário, um negócio local. Ela acaba, Fabiana, retendo, nessas localidades onde ela atua, ela retém e recicla a poupança, concedendo crédito. E o que significa conceder crédito? Quais são os efeitos? Conceder crédito, né, significa gerar mais renda, gerar mais emprego, aumentar o faturamento das empresas, que, por sua vez, recolhem mais tributos. Os prefeitos, as comunidades dos municípios acabam arrecadando mais. Se tem caixa,
tem maior capacidade de fazer investimento econômico e principalmente investimento social. Então, as cooperativas acabam, como falou o Ronaldo, tendo uma influência forte na formação do IDH, né? Porque geram emprego, renda, né? E investimento social pelo fato da dinâmica econômica produzida pela sua participação. Enfim, e aí, fazendo tudo isso adequadamente, cumprindo valores e princípios cooperativistas que têm dimensão global, as cooperativas acabam influenciando também os bancos. Né? Porque se o grupo de pessoas que toma serviços e produtos na cooperativa é bem atendido, paga tarifas menores, taxas menores, o que o banco terá de fazer para reter os seus clientes ou atrair novos? Terá que adotar uma postura parecida, terá de reduzir as suas margens, porque senão há uma tendência de as pessoas, os clientes, se encaminharem para as cooperativas. Um outro aspecto importante, Fabiana, eu já estou encerrando aqui a minha abordagem, é que na cooperativa, diferente de um banco, por exemplo, o funcionário é também dono. Todos os colaboradores e todas as cooperativas, como é o caso do Sicoob Aracop, são também proprietários das cooperativas. Isso significa o quê? Maior compromisso, maior engajamento, porque afinal, né, nós estamos falando de empreendimento que também tem a sua gestão e a sua propriedade compartilhada pelos colaboradores. E, por fim, como a cooperativa ela não tem objetivo de lucro, ela acaba também tendo uma presença, acaba atuando em lugares mais remotos. Para você ter uma ideia, se eu aplicar o conceito de agências, as cooperativas não têm companhia no atendimento financeiro em 700 comunidades por todo o Brasil, repito. Isso são aproximadamente 13% de todos os municípios brasileiros, onde só tem agência de cooperativa. Aqui ou acolá tem até um atendimento avançado, né? Mas que não é amplo, que não é completo, né? Como se exige, né? Como a sociedade, como a comunidade reivindica. Né? E também só o cooperativismo, por exemplo, tem uma agência em comunidades urbanas, como é o caso aí da favela Alto Veracruz, que fica na região leste de Belo Horizonte. O Sicoob está presente lá já há algum tempo com uma agência completa e cujos colaboradores que atendem aquela comunidade são, em sua maioria, ou quase totalidade, egressos da própria comunidade. Então, é mais uma forma de valorizar, enfim, as questões locais, as pessoas dessas comunidades, dessas localidades. Acho bem interessante esse ponto que você trouxe, né? Por exemplo, os bancos, então, tendo que reduzir as margens para poder acompanhar, acho isso muito importante. A gente já vê um movimento desse muito atualizado com as fintechs, né? Que vem trazendo aí essas possibilidades de bancarização para grande parte da população, sem as taxas, o que é includente, né? Incluindo a população dentro da possibilidade de ter uma conta em banco, um cartão, etc. E as fintechs já fazem parte da essência do cooperativismo, digamos assim, né? Isso já tá, isso me traz essa relação, né? Eu acho que isso pode ser um ponto também de debate. E também queria abrir espaço, o nosso tempo é muito curto, a gente ainda tem um tempinho, mas eu queria ter a oportunidade de ouvir tanto o Ronaldo quanto o Enio falar um pouco sobre o futuro do cooperativismo financeiro e do cooperativismo em si. Provavelmente, assim, um pouco do desafio, né? O que a gente sabe da importância, sabe da transformação social, sabe da robustez do cooperativismo, mas e os desafios? O que esperar daqui para frente, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que a gente consegue fazer um arremate legal. Deixar o Ronaldo falar um pouquinho o que na sua visão, Ronaldo, tem de maior desafio nessa área hoje. Até se quiser comentar essa questão, né, do cooperativismo financeiro especificamente ou do cooperativismo como um todo. Fabiana, o maior desafio é o bem-estar do ser humano. Essa é a proposta principal do cooperativismo. E vou aproveitar a fala do Enio e esclarecer os nossos assistentes, quem nos assiste, que a cooperativa instalada na favela selecionou como trabalhadores na cooperativa só o pessoal da favela.
o que justifica a palavra do Papa Francisco quando fui a Roma entregar o símbolo do cooperativismo ao Papa, pessoalmente. Ele me disse que o cooperativismo de crédito é a face humana da economia. E vou aproveitar que ela é realmente a face humana, dizendo o que as cooperativas estão fazendo. Aqui em Minas, nós temos 184 cooperativas de crédito. E elas são responsáveis por mais de 40% da movimentação do cooperativismo mineiro, acima de 10 bilhões de reais, com mais de 1,5 milhão de cooperados. E nós temos orgulho da nossa Sicoob Aracop, que é a terceira no ranking aqui em Minas em número de cooperados. É a quarta em número de empregados. Ela tem uma receita total que a coloca como a segunda em ativos reais. É uma cooperativa com um crescimento fantástico. Em 5 anos, ela saltou de 300 milhões para 1 bilhão. E promovendo sobras. Isso é a coisa mais importante. E nós temos aqui em Minas Gerais, agora no Brasil todo, o chamado Dia C, o Dia de Cooperar. E eu faço questão de falar sobre ele, porque as cooperativas mais engajadas no Dia de Cooperar são as cooperativas de crédito, inclusive a cooperativa Sicoob Aracop, que no conjunto, no Concerto Nacional de Cooperativas em geral de todos os ramos, ela foi premiada com a categoria Ouro. Não é pouca coisa. Esse Dia C nós instalamos aqui em Minas Gerais em 2009 e depois cedemos gratuitamente a tecnologia para todo o Brasil através da OCB, e hoje funciona, é talvez o maior, não talvez, certamente, é o maior trabalho de voluntariado do país, alcançando números importantíssimos. 1.706 cooperativas estão desenvolvendo trabalhos nas suas comunidades, nas suas circunscrições, a favor da sociedade, de toda a comunidade. E isso é muito importante. E são trabalhos os mais variados possíveis, de doações, de meio ambiente, de reciclagem, de bibliotecas, de APAES, que são assistidos pelas cooperativas locais, e com um trabalho importante que as cooperativas de diversos ramos estão se unindo para trabalhar juntas. Isso se chama a integração cooperativista, tudo através do Dia de Cooperar. E nós estamos junto com esse Dia de Cooperar no ODS da ONU e também no Pacto Global, que trata de direitos humanos, de meio ambiente, de anticorrupção. Então, as cooperativas estão justamente neste caminho, neste viés de fazendo negócio, mas com um diferencial. E é justamente o que nos torna grandes perante o público, com uma participação nos municípios de Minas Gerais, 68% dos municípios mineiros assistidos por cooperativas de crédito. Eu gostaria de contar aqui um fato importantíssimo que o Enio falou a respeito das sobras, quer dizer, da boa administração da cooperativa e distribuindo as sobras com o quadro social.
Eu sou cooperado de uma grande cooperativa, a maior cooperativa de crédito financeira na área da saúde no país. Essa cooperativa, não estou fazendo marketing, chama-se Credicom. O mês passado, ela fez distribuição das sobras do exercício passado. Foi creditado na minha conta em dinheiro R$ 45.327. Qual banco da rede financeira do Brasil ou do mundo que tem um procedimento desse? Nenhum. Por quê? Eu sou um dos donos da cooperativa. Trabalhei com cooperativa durante todo o ano e ela me deu o retorno, não só dos pagamentos que fiz, das aplicações que fiz, eu recebi em dinheiro R$ 45.327. Não é pouca coisa nos dias de hoje. Isso é o cooperativismo de crédito. É preciso que a sociedade brasileira tome conhecimento disso. Nós fazemos o possível para divulgar, porque isso é muito importante. Não é acabar com o ágio, agiotas, explorações através de operações financeiras, escusas. Não, é procurar o caminho certo. E o caminho certo é cooperativismo de crédito. É nele que nós acreditamos e o pessoal do Triângulo Mineiro também acredita, porque toda essa região do Triângulo Mineiro, mais de 8% das pessoas atuam no Sicoob Aracop. É digno de aplauso. É um trabalho que está sendo feito, que está sendo desenvolvido com muita eficiência e mostrando para a sociedade que as cooperativas são fortes, são seguras, né, são estruturadas e são muito bem assistidas e orientadas pelos seus órgãos verticalizados. Muito legal, muito. É uma aula, né, Enio, escutar o Ronaldo falar. A gente estourou, mas eu vou deixar o Enio falar também dos desafios antes da gente encerrar. O nosso tempo é tão curtinho, né? A gente poderia falar muito mais sobre o assunto, né? Vamos lá, Enio, a gente está aqui com o tempo apertado, mas eu quero te ouvir para entender qual a sua visão sobre esse futuro e os desafios na área. Legal, ótimo. Sabe, Fabiana, que atualmente está tomando corpo e com grande destaque uma tese ao redor do mundo todo, é lançar um olhar para o chamado eixo social ou eixo comunitário, né? Enfim, olhar os chamados stakeholders, né, em todo o seu contexto, em toda a sua dimensão. E aí que entra, você me perguntou de futuro, aí que entra o cooperativismo. O cooperativismo, Fabiana, é o modelo de negócio da hora. Embora tendo lá 200 anos, é um negócio da hora. E eu tenho certeza que também será da manhã. Nós temos um economista chamado Robert Shiller, que foi Nobel de Economia em 2013. E ele fez a seguinte afirmação: cooperativismo é sinônimo de inovação e de atualidade. Cooperativismo é sinônimo de boa sociedade. Então, quando você ouve falar, Fabiana, certamente você ouve falar, e as pessoas que nos acompanham aqui, os associados, as lideranças, os convidados, quando você ouve falar em economia colaborativa ou compartilhada, em propósito, né, em promoção de justiça financeira e prosperidade, em capitalismo consciente, em inclusão, em capitalismo stakeholder, em empreendedorismo humanizado, em sustentabilidade, tudo isto
todos esses paradigmas rimam perfeitamente com o cooperativismo em geral, em particular com o cooperativismo financeiro. Se a gente der uma repassada rápida na doutrina, nos seus valores e princípios, eles conduzem exatamente para esta orientação, para estes paradigmas. Então, o que é novo para muita gente, para muitos estudiosos, né, para muitas organizações, o cooperativismo já pratica desde o seu nascedouro, desde a sua origem, ao final da primeira metade do século XIX na Inglaterra. E quanto ao futuro, o que eu vejo? As cooperativas estão inseridas num contexto de alta concorrência, não dá para negar, né? A gente está entre gigantes do mercado bancário, a gente está entre fintechs, né, que costumam atuar basicamente, unicamente em cima de uma plataforma tecnológica, portanto, com custos baixos, com agilidade, flexibilidade, gerando boa experiência para o seu usuário, né? Quer dizer, as fintechs são basicamente isso. As cooperativas têm que se virar nos 30. Daí é fundamental olhar para a sua estrutura de custos, praticar intercooperação. Eu sei que o professor Ronaldo gosta muito disso. Nós temos que enxugar estruturas, né? Estruturas que são repetidas entre as várias bandeiras ou dentro, às vezes, do mesmo sistema, né? Quer dizer, e é uma conta que, eventualmente, não precisaria existir. Então, se nós praticarmos o sexto princípio, que é o da intercooperação, a gente pode ter uma eficiência bastante considerável. Nós temos condições de ampliar o número de cooperados. O cooperativismo financeiro no Brasil ainda é jovem, em termos de possibilidade operacional e de abertura societária. Nós não temos mais do que 20 anos com estes fundamentos todos completos, né? Portanto, a gente tem tudo para fazer ainda. Nós temos que acompanhar o processo evolutivo, né, tecnológico. Essa revolução tecnológica não pode passar ao lado, mas é commodity, é uma necessidade, portanto, nós sempre estamos na linha de frente, né, no pelotão de frente, entregando para os nossos associados comodidade, facilidade, acessibilidade e segurança, que é fundamental. E, por fim, certamente o Ronaldo também vai aprovar isso, nós precisamos buscar uma maior participação das mulheres, Fabiana, na alta direção. 43% dos nossos cooperados são mulheres, mas apenas 15%, nem isso, Ronaldo, fazem parte da alta administração da cooperativa. Então, tem que olhar para a equidade ou paridade de gênero, que, inclusive, né, é uma das orientações da ONU, que foi mencionado no início da sua fala, né? Um outro aspecto, nós precisamos integrar os jovens para que o cooperativo se renove, e os jovens, inclusive, na alta administração, Ronaldo, não só como cooperados, como agentes passivos ou simples cooperados. O jovem tem hoje condição e necessidade de fazer parte da alta administração da cooperativa. O jovem sabe das coisas, sabe o que quer e quer se ver representado, assim como as mulheres. E, finalmente, nós temos que investir fortemente, e aí eu cumprimento ao SENG por suas iniciativas na área da educação, nós temos que preparar fortemente novos líderes, né? Ampliar nossa preocupação e as nossas atitudes em relação ao nosso processo sucessório, né? Porque as gerações passam e precisamos ter pessoas preparadas para dar sequência a esse trabalho magnífico que foi feito pelos precursores. É isso, viu, Fabiano? Muito legal, muito bacana. A gente deu uma estouradinha, mas nada que não seja totalmente perdoável para que a gente possa trazer ainda mais conhecimento. No nosso chat, muita gente comentando, falando que é uma verdadeira aula, que esse evento trouxe muito conhecimento, compartilhando informações, tanto com o Enio quanto com o Ronaldo. Eu quero agradecer a presença dos dois com a gente, por ter compartilhado o seu tempo e a sua experiência aqui nesse evento tão bacana. Ronaldo, obrigada mais uma vez. Te desejo sorte, sucesso aí, longevidade nesse trabalho que já realiza há tantos anos. Muito obrigado, Fabiana. Se me permite, eu quero deixar um abraço forte para todos que nos assistem, para o pessoal do Sicoob Aracop, e dizer a todos os dirigentes cooperativistas, gestores, líderes, que nós precisamos de redesenhar os nossos planos estratégicos, porque aquilo que foi feito atrás não vai se justapor àquilo que nós vamos enfrentar no futuro muito próximo.
Nós temos que ressignificar os nossos espaços de atuação, os espaços do cooperativismo, especialmente do de crédito. Nós temos que fazer ressignificação do mercado. Os mercados terão um novo comportamento. E é para isso que o sistema OSEG, com toda a sua equipe, com toda a sua direção, os seus conselheiros, diretores, nós estamos trabalhando com afinco para colocar adequadamente a cooperativa no amanhã com a mesma força ou mais força daquela que nos orientou até hoje. Enio, um grande abraço. Fabiano, um grande abraço. Muito obrigado ao Cicobi Aracop. Abraço ao Ramiro, esse presidente brilhante. Muito obrigado a todos. Ronaldo, obrigada mais uma vez, um prazer conversar com você e te conhecer nessa entrevista. Enio, mais uma vez agradeço a sua participação, suas pontuações, os dados empíricos que você trouxe. Adorei a questão da equidade de gênero. Acho que todos os departamentos e setores da economia do nosso país devem se preocupar com isso. Fico feliz de ver que vocês têm essa preocupação também. Afinal, muitos lares são chefiados por mulheres e isso é um ponto muito importante para aumentar a diversidade e a identificação das pessoas. Enio, obrigada por toda a sua participação, pelos seus comentários, um prazer te conhecer. Legal, Fabiana, da mesma forma. Deixo aqui um abraço também para o Ronaldo e para que ecoe a mensagem consistente, abrangente, eu endosso integralmente o que ele falou sobre a mudança, a adequação de comportamento no cooperativismo financeiro, mas no cooperativismo em geral. E, por fim, eu quero outra vez expressar aqui a minha gratidão pela oportunidade, presidente Ramiro, Andréia, enfim, todas as lideranças, colaboradores e associados do Cicobi Aracop, cumprimentos pelo trabalho referencial que vocês estão fazendo aí na região em Minas Gerais. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito grata mais uma vez, tanto ao Ronaldo Scucato, ao Enio Meinen. Também agradeço ao Cicobi Aracop pela oportunidade de mediar essas conversas, aprender e compartilhar informação. Lembrando que o evento continua, daqui a pouquinho você vai acompanhar a palestra de encerramento com o Ricardo Rocha. Ele vai falar como criar uma cultura de inovação. Obrigada a vocês que acompanharam até agora. Obrigada ao Cicobi Aracop pela oportunidade desse evento e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.